Amém. Glória a Deus. Você está feliz? Amém. Amém. Que bom. Essa semana Deus falou muito forte comigo sobre uma palavra. E essa palavra falava sobre a questão do orgulho e a questão da humildade. E eu comecei a pensar, a raciocinar e a me lembrar da minha vida, de vários comportamentos e sentimentos que eu tenho e tinha e tenho ainda alguns. E eu fiquei fazendo essas avaliações e a gente vai chegando a algumas conclusões. Como nós somos vaidosos, como nós somos prepotentes, arrogantes, orgulhosos. E cada vez que eu ia lendo as passagens bíblicas, o meu espírito se agitava dentro de mim. E eu só podia dizer uma coisa: Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu não sou nada. Eu sou, como a tua palavra diz, um trapo de imundícia. Eu preciso e careço de ti. Eu fico pensando, quando nós somos jovens, nós muitas vezes nos achamos, né? Quando eu era jovem, eu era solteiro, eu sabia tudo sobre o casamento, ou pelo menos eu pensava que eu sabia. Depois que eu me casei, eu comecei a desconfiar que eu não sabia. E hoje eu sei que eu não sei nada. A vida vai nos mostrando com o tempo muitas coisas, e nós vamos aprendendo da pior forma possível, pela dor. Então, eu quero hoje poder compartilhar com você algumas das coisas, alguns princípios que Deus me ensinou. Eu quero compartilhar com você nesse momento também, pelo poder do nome de Jesus. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 6 e também o versículo 10. Tiago, irmão de Jesus, capítulo 4, versículo 6 e também o versículo 10. A minha versão é um pouquinho diferente da tua, mas a palavra é a mesma. Amém? Tiago, capítulo 4, versículo 6, depois o versículo 10. Todos acharam? Assim diz a palavra de Deus. 4, versículo 6. Contudo, Ele generosamente nos concede graça. Como dizem as Escrituras, Deus se opõe, em outra tradução diz, Deus resiste aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. E no versículo 10, diz assim: humilhe-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Amém? Feche os teus olhos. Deus amado e Deus bendito, nós cremos no Deus Todo-Poderoso. E o Senhor zela e vela pela Tua Palavra. E agora, Pai, nós fazemos a oração de João Batista. Que o homem desapareça, que o Senhor cresça. Que o Senhor seja exaltado nessa noite. Abra, Pai amado, os nossos ouvidos espirituais e elimina toda e qualquer resistência, distração, sono, perturbação, qualquer coisa que venha atrapalhar, para que nós possamos sair daqui, Senhor, abençoados. E com a palavra em nossos corações, em nossas mentes, e com a coragem e ousadia para colocá-la em prática. É o que nós te pedimos e desde já agradecemos em nome de Jesus. O que é orgulho? O orgulho é um conceito exagerado de si mesmo. Ou seja, nós somos orgulhosos quando achamos que somos, na verdade não somos. Nós pensamos que somos, mas na verdade não somos tudo aquilo que nós pensamos. O orgulho é querer ser algo maior daquilo que Deus planejou que eu fosse. Então Deus tem um plano. Quando Ele me fez, quando Ele te fez, Ele planejou fazer você exatamente assim como você é. E a palavra de Deus diz em Gênesis que tudo que Deus fez era
bom. Mas quando Deus fez o homem, Ele disse, é muito bom. Então o homem, ou seja, você e eu, nós, somos a obra-prima das mãos de Deus. Sabe, quando nós temos uma imagem inferior, aquém, abaixo daquilo que Deus nos fez, ou seja, quando nós nos olhamos no espelho e não gostamos e reclamamos, criticamos, murmuramos contra Deus ou contra nós mesmos, achando imperfeições, nós estamos dizendo, Deus, Tu errou. Mas também quando nós temos uma imagem superior, excessiva do que nós realmente somos, ou seja, orgulho, também é pecado. Então, a imagem que nós temos que ter é aquela imagem que Deus diz que nós somos, pois nós somos tudo aquilo que a Bíblia diz que nós somos. Pastor, o que eu sou? Filho de Deus. O que eu sou? Herdeiro de todas as coisas que Deus fez. O que eu sou? A menina dos olhos de Deus. Amém? Se você compreender e entender isso, fica mais fácil. Porque isso é uma questão de identidade. Dois grandes problemas hoje na Terra. As pessoas não sabem quem elas são e não sabem quem Deus é. E quando nós não entendemos quem é Deus e quem nós somos, nós entramos em confusão, em conflito. Eu costumo dizer que nós temos 5 perguntas que determinam o nosso futuro, o nosso destino. A primeira pergunta é quem é Deus. A segunda pergunta é quem nós somos. A terceira pergunta é qual é a missão que eu tenho nessa terra. A quarta pergunta é quem eu estou convidando para me ajudar. Pode ser minha esposa, minhas filhas, meus amigos, para cumprir essa missão. E a quinta e última pergunta é para onde eu vou. Se eu não conseguir responder essas 5 perguntas, eu vou sempre estar em dúvida, em conflito comigo mesmo. Amém? O orgulho não existe sem o egoísmo. E a pessoa egoísta, ela tem o eu sentado no trono do coração dele. Ou seja, o eu se torna um ídolo, o eu se torna um Deus. Então o orgulho está casado, aliançado com o egoísmo. Quem é orgulhoso é também egoísta. Mas existe um bom orgulho, que é aquele orgulho que nem sempre significa arrogância. Aquele orgulho de fazer coisas boas, agradáveis, de servir. Esse é um orgulho que é bom. Aquele orgulho que agradece a Deus por tudo que faz. Aquele orgulho que reconhece que é Deus na sua vida, que lhe proporciona essa graça de fazer ou ser alguma coisa. Então, na verdade, esse bom orgulho não está centrado no homem, mas a referência é Deus. Então, há uma diferença entre o mau orgulho e o bom orgulho. O mau orgulho está centrado no eu, e o bom orgulho está centrado em Deus. O mau orgulho, como diz Provérbios, capítulo 8, versículo 3, Provérbios 8, 13, diz que Deus odeia a pessoa orgulhosa. Sabe, queridos, que eu vejo na Bíblia que poucas coisas que Deus abomina, Deus odeia. A Bíblia diz em Malaquias que Deus abomina o divórcio. Deus abomina quem faz contenda entre irmãos, em Provérbios 6. Mas também diz em Provérbios 8, 13, que Deus odeia a pessoa orgulhosa. Por que será que Deus odeia a pessoa orgulhosa? Nós vamos saber posterior, nós vamos falar sobre isso. Agora, o que é humildade? A humildade é uma virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações. É uma modéstia, simplicidade. Para simplificar, uma pessoa humilde é uma pessoa ensinável. É uma pessoa que se deixa ser confrontada. É uma pessoa que está sempre pronta para aprender. É um eterno aluno. Esse é uma pessoa humilde. Humilde
é uma pessoa que tem total dependência de Deus. Se você é totalmente dependente de Deus e reconhece que com tudo que você tem, tudo que você é, tudo que você faz, é pela graça de Deus, é pelo favor de Deus, porque se Deus não tivesse esse favor, você não teria nada, você não seria nada. Então tudo que você tem, as tuas habilidades, teus talentos, o teu estudo, qualquer coisa que você tem, é fruto da graça de Deus, da intervenção sobrenatural de Deus sobre a tua vida. Por isso que nós temos que ser eternamente gratos a Deus. Amém? Quando falta humildade, aí vem o fracasso. A pessoa que fracassa, possivelmente, é porque falta humildade. Ou seja, é uma pessoa cheia de si, orgulhosa. E quando a pessoa está sempre cheia de si, a Bíblia diz que aquele que é orgulhoso, ele cai em ruína. A soberba faz com que a pessoa caia. A palavra de Deus diz que a mansidão e a humildade foram e são marcas distintas de Jesus. Ou seja, se eu quero me parecer com Jesus, eu preciso ser manso, eu preciso ser humilde. Em Gálatas 5:23, a humildade faz parte do fruto do Espírito. Em Mateus 5:5, a humildade é uma das características dos bem-aventurados, daqueles que vão herdar o reino dos céus. Então, se você quer herdar o reino dos céus, ou seja, você quer ir para os céus, seja humilde. Reconheça que você é totalmente dependente de Deus e que tem áreas da tua vida que precisa ser corrigida, precisa ser exposta, precisa ser confrontada. Vai doer, sim, mas é necessário, porque nós escondemos o orgulho. Ele não se mostra de uma forma visível, ele vem disfarçado, escondido. Amém? Então ser humilde não é ser fraco, ser humilde não é ser covarde, ser humilde não é ser coitadinho. Isso não é ser humilde, porque a humildade não está na face, a humildade está no coração, na mente. É claro que ela é demonstrada na face, mas você não precisa fazer um rosto humilde. Ou você é ou você não é. É bem simples. É fruto do Espírito. É caráter de Cristo. Porque o fruto do Espírito é o caráter de Cristo. Quem tem a mente de Cristo é humilde. Mas quem está cheio da carne, está cheio da vaidade, egoísmo e orgulho. Então, queridos, nós temos que entender que nós não somos nada em nós mesmos. Nós somos tudo em Cristo Jesus. Eu vou repetir, nós não somos nada em nós mesmos, mas somos tudo e podemos tudo em Cristo Jesus. Se nós compreendermos e entendermos isso e vivermos isso, porque tudo que nós somos, tudo que nós temos e como nós nos movemos é pela graça, somente pela graça de Deus. Amém? Então eu não posso fazer nada sem Jesus, mas posso fazer qualquer coisa que Ele quer que eu faça nele. Amém? Eu não posso fazer nada sozinho, mas quando Ele me manda, quando Ele me orienta, quando Ele me diz na palavra de Deus que eu posso, então eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso realizar e fazer e alcançar e vencer, porque se está escrito é meu. Amém? Assim como eu sou tudo que a Bíblia diz que eu sou, eu também posso tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, eu aprendo uma coisa: chegou o tempo de nós vivermos por princípios e não mais por emoções e sentimentos.
Quem vive por emoção, sentimento, ele tem que sentir no coração de fazer alguma coisa. Isso é carnal, isso é diabólico. Nós não vivemos e não nos movemos pelo que nós achamos, pelo que nós pensamos ou pelo que nós sentimos. Nós vivemos por aquilo que está escrito. E o que está escrito é um princípio eterno e que não muda, é imutável. E eu preciso entender que é um princípio da humildade. Se eu quero ser cristão, e cristão é pequeno, cristão é parecido com Cristo, eu preciso ser humilde. Amém? Amém. Então Deus sempre vai provar o nosso coração antes de colocar no próximo nível. Eu quero ler com vocês Deuteronômio capítulo 8, versículo 2 e 3. Que palavra abençoada essa palavra de Deuteronômio. Deuteronômio 8, 2 e 3 diz assim: lembre-se de como o Senhor seu Deus os guiou pelo deserto, esses 40 anos, humilhando e pondo à prova seu caráter, para ver se vocês obedeceriam ou não os seus mandamentos. Sim, ele os humilhou, permitindo que tivessem fome. Em seguida, ele os sustentou com maná, um alimento que nem vocês, nem seus antepassados conheciam, a fim de lhes ensinar que as pessoas não vivem só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Deus jamais vai nos tentar, mas Ele prova o nosso coração. Então, quando você estiver sendo provado, dê graças a Deus, pois a palavra de Deus diz que Deus não permite tentação maior do que nós possamos suportar, e junto com a tentação, Deus nos dá um escape, Deus nos dá um livramento. Por isso, então, em vez de criticar, murmurar, clama e agradeça a Deus. Coração grato é um dos maiores sinais que a pessoa é cristã de verdade. Então, em vez de murmurar, criticar, falar palavrão, ela vai adorar e dizer: Senhor, eu não entendo. Talvez até no fundo eu não aceito muitas vezes, mas eu vou me submeter e eu vou agradecer. Quando nós começamos a ter transparência com Deus, franqueza com Deus, falando daquilo que realmente nós estamos sentindo, porque Deus conhece os nossos pensamentos, Deus conhece a nossa estrutura, quem verdadeiramente nós somos. Não que as pessoas pensem de nós, porque isso é reputação. Não que nós imaginamos que somos, porque isso é uma autoimaginação. Mas Deus sabe quem verdadeiramente eu sou. Amém? Deus te conhece. Deus conhece a tua estrutura. E Ele sabe e conhece os teus conflitos. E mesmo quando você não compreende algumas coisas, e mesmo assim ainda você agradece, você ganha pontos. Você começa a subir de nível. Mas Ele vai te colocar em prova. Amém? Amém. Glória a Deus. Então você tem que, para isso, para vencer, você tem que vencer as tuas emoções. Segundo alguns pesquisadores, nós temos 4 emoções básicas. 3 negativas e 1 positiva. A negativa, raiva, medo e tristeza. Essas emoções básicas geram e dão à luz outras emoções. Toda e qualquer emoção, se tu pensar, ansiedade é medo. Ira está ligado à raiva. Assassinato está ligado à raiva. Então, todas as emoções, elas estão ligadas sempre a essas 3 emoções negativas: raiva, medo e tristeza. Mas tem uma positiva, que é a alegria. Então, quando nós entendemos essas emoções, nós começamos a saber administrar as nossas emoções. Vou dar um exemplo para você entender. Vamos imaginar que alguém te fez mal e você ficou com muita raiva dessa pessoa. E por causa da raiva, você deixou criar raiz de amargura. E você tem ressentimento, você tem mágoa. E você entrou num momento de ansiedade, e a coisa foi passando ainda mais e mais, e você entrou em depressão.
Ou seja, começou com uma emoção pequena e foi aumentando. E algumas pessoas, por uma questão de característica, quando elas não conseguem perdoar, quando elas sentem o orgulho ferido, uma das formas dela tentar driblar, ela começa a comer demais. Então a pessoa começa a ficar gorda. Ela engorda. E daqui um pouco ela quer emagrecer e ela faz dieta, e ela toma medicamento, e ela vai na nutricionista e nada resolve. Às vezes pensa que o problema é fisiológico, mas o problema é psicológico. O que é preciso fazer? Perdoar. Quando a pessoa decide perdoar, é liberada, porque o perdão é o remédio divino para o erro humano. Quando o homem decide perdoar, ele deixa-se perder, porque perdão vem de perda, porque ele deixa a carga negativa para os outros e para Deus. Ele não vai mais carregar aquele peso sobre si. Aí a pessoa está livre, a pessoa sai da prisão, e ela vai começar a comer menos, ela vai começar a emagrecer. Ou seja, um problema que era fisiológico, na verdade vocês viram que era psicológico, e quem sabe até, e possivelmente até espiritual, porque o perdão é espiritual. Então, queridos, nós temos que reagir. Quem não reage, tem duas opções: a pessoa que está na dor, sente e chora, ou reage. E uma das formas da gente reagir é servindo o próximo, ajudando as pessoas. E quando você decide ajudar as pessoas, mesmo sentindo dor, mesmo tendo tristeza, você vai ver que às vezes a tua dor é tão pequena comparado com a dor do outro, que a tua dor desaparece. E na prática, a melhor coisa que tem é a gente estar servindo e amando os outros. E quando a gente decide fazer isso, começa o processo de cura. Deus dá um start para a gente ser curado. Eu posso dizer, querido, que o orgulho ele é extremamente perigoso. E a humildade ela é extremamente poderosa. Amém? O orgulho ele é extremamente perigoso. E a humildade extremamente poderosa. Você vai decidir hoje, nessa noite, em ser orgulhoso ou ser humilde. A escolha é tua. A humildade, então, ela é a maior de todas as virtudes, mas ela nunca chegará a nós sem uma época de oração e estudo nessa área. Então eu preciso entender uma coisa: eu preciso da ajuda de Deus. Amém? Humanamente nós não conseguimos, nós vamos até um limite, mas tem o sobrenatural, porque nosso Deus ele é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. E o nosso Deus ele age no impossível. O nosso Deus ele é especialista em impossível. Então ele vai te dar recursos, ele vai te dar ferramentas, habilidades, talentos para você ir até onde você pode ir. Mas vai chegar um momento que você vai ter que clamar e dizer: Senhor, até aqui eu fui, mais do que isso eu não posso. Eu dependo da tua graça agora, da tua ajuda, do teu favor, me ajuda. Então tu se associa com Deus, reconhecendo as tuas limitações, as tuas fraquezas. Amém? Glória a Deus. Eu quero ler com vocês Tiago, capítulo 4, versículo 13 a 17 também. Palavra bem interessante. Tiago, capítulo 4, versículo 13 a 17. Aqui nessa passagem, Tiago, que é irmão de Jesus, está falando: eu vou ir para um lugar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E o Senhor disse, no versículo 16: caso contrário, estarão se orgulhando de seus planos pretensiosos, e toda presunção como essa é maligna. Lembre-se de que é pecado saber o que deve fazer e não fazer. Ou seja, queridos, quando nós tivermos planos, os nossos planos têm que estar submissos à vontade de Deus.
Se o Senhor quiser, eu vou fazer isso ou aquilo. E às vezes a gente chora para Deus que perdeu alguma coisa. E Deus está dizendo, não sabe nada. Não é perda, é livramento. Estou te livrando de algo pior. A tua vida não está nas minhas mãos, então creia. Apenas creia. Se submeta a isso, entenda que eu estou contigo. Lá em Deuteronômio capítulo 8, e eu falo uma coisa para vocês, queridos, leiam todo o capítulo 8 de Deuteronômio. Jesus, ele usou muito do livro de Deuteronômio para falar nos evangelhos, muito. E o capítulo 8 é um capítulo muito abençoado. Deuteronômio capítulo 8, versículo 17 e 18. Diz assim a palavra de Deus: fez tudo isso para que vocês jamais viessem a pensar, conquistei toda essa riqueza com a minha própria força e capacidade. Lembre-se do Senhor seu Deus, é Ele quem lhes dá força para serem bem-sucedidos. Amém? Vou ficar até por aqui. Tudo que você tem veio de Deus. Amém? Não seja pretensioso, não seja orgulhoso, achar que o que você tem é fruto apenas do teu talento, das tuas habilidades. Foi permissão de Deus. Mas assim como Deus te dá, Ele pode também te tirar. Amém? Porque o orgulho precede a queda, e a soberba precede a ruína. Provérbios 16, 18. Qual é a origem do orgulho? A origem do orgulho, queridos, é Lúcifer, Satanás. Lá em Isaías 14, fala sobre isso, e também em Ezequiel capítulo 28. Interessante que em Isaías 14, 13 a 14, em 2 versículos, 5 vezes aparece a expressão eu, ou direto ou conjugado no verbo, na primeira pessoa do singular, eu. O que eu aprendo? Que o orgulho e o egoísmo estão casados. Então aqui é a primeira vez que aparece nos céus a expressão eu e não nós. Porque o céu e o reino dos céus é nós, é coletividade, é reino. E aqui, Lúcifer, Satanás, estava olhando para si mesmo. Amém? Sabe que eu aprendo que o diabo ele preferiu ser senhor do inferno do que servo dos céus. Às vezes, inconscientemente, tem pessoas preferindo ser senhor das suas próprias vidas do que deixar-se submeter ao senhorio de Cristo. E por isso que suas vidas estão em um rumo para o inferno. Eu não sou independente, eu sou totalmente dependente de Cristo. E o meu sucesso está intimamente ligado à minha total dependência dele e somente dele, porque eu vivo por ele e para ele. Amém? Então o que eu aprendo? Que o orgulho é ter uma vida independente de Deus e centrada no eu, no egoísmo. Então a pessoa orgulhosa é uma pessoa que tem uma vida e quer ter uma vida totalmente independente de Deus, quer deixar Deus de lado, Deus distante, e ela centra todas as suas atenções nas suas próprias necessidades, e o eu se torna senhor da sua própria vida. O que é orgulho? É estar cheio de si e pouco de Deus. A pessoa orgulhosa, ela está cheia de si mesma, ela se acha, ela acha que é, como diz o pastor Alain, o gás da coca, a última bolachinha do pacote.
Ela tem um pensamento elevado, excessivamente elevado de si mesma. Amém? Então, quem está cheio do orgulho prova que não ama realmente a Deus, nem ama realmente o próximo, mas ama somente a si mesmo. Então, como eu falei em Provérbios 16, 18, diz que o orgulho precede a queda e a soberba precede a ruína. Quem quer cair, quem quer se arruinar, é só deixar o orgulho reinar. O orgulho também ele é causa de confusão, contenda, mágoas, brigas, discussões e assim por diante. Vamos imaginar uma situação bem enfática, bem real. Você está na tua casa, você briga por uma coisa tola, você fica emburrado com o teu cônjuge, você está deixando de aproveitar um tempo precioso, porque você não sabe quando é que você vai partir daqui, e daqui a pouco está emburrado com essa pessoa, e você está deixando de ser feliz, de gozar um relacionamento que Deus abençoou, e fica aí horas, e algumas pessoas ficam dias de bico. Isso é orgulho, isso é vaidade, isso é soberba, isso é diabólico, isso é carnal. Amém? Então é melhor ser feliz do que ter razão. Seja feliz. Maridos, você quer ser feliz? Diga para sua esposa: sim, senhora. Seja feliz. Esposa, você quer ser feliz? Diga para o teu esposo: sim, Senhor, e seja feliz. O mais sábio vai dizer primeiro, porque você quer ter paz na tua casa. Quando nós somos novos, nós estamos sempre competindo e comparando com os outros. E eu aprendi que a competição e a comparação é diabólico. Eu só posso competir e comparar comigo mesmo, porque eu tenho que ser melhor hoje do que eu fui ontem. Eu tenho que ser melhor amanhã do que eu sou hoje. Enquanto eu me comparar com os outros e competir com os outros, eu estou dizendo para Deus: Deus, tu errou, porque eu deveria ser como fulano, como ciclano. E não é assim. Eu sou o que eu fui projetado para ser. Eu sou perfeito. Amém? Os homens, vocês são príncipes de Deus. As mulheres, vocês são princesas de Deus. Isso não é pouca coisa. Isso é tremendo, isso é valioso. Isso é ter noção da tua identidade. Glória a Deus. Amém, queridos? Então, nós temos que entender isso. O orgulho também está por trás da falta de amor, da indiferença para as necessidades dos outros e também das suas fraquezas. O orgulho é a fonte de todos os julgamentos apressados e críticas, de todas as manifestações de raiva, toda a insensibilidade e irritação, todo sentimento de amargura e toda falta de perdão vem de um coração orgulhoso. Eu fui convidado para fazer uma visita para uma senhora que estava de cama. E essa senhora não conhece a Jesus. E no carro, indo para essa casa, eu pensei: eu vou falar do plano de salvação. Primeira coisa que me veio na mente. Sabe que o pastor está sempre pensando e orando, né? Quando eu cheguei na casa, o Espírito Santo falou para mim: não, fala sobre perdão. Perdão? Sobre perdão. E eu comecei a falar sobre perdão. E aquela senhora falou que tinha um problema com uma pessoa, que ela não conseguia perdoar. E eu tentei insistir para ver se ela perdoava, mas ela não quis perdoar, porque ela se sentiu com orgulho ferido, machucado. E sabe qual é a consequência final para uma pessoa orgulhosa que não dá o braço a torcer? A palavra de Deus diz que é um inferno, longe de Deus. Então, queridos, deixe Deus tratar. Seja humilde, permita que Deus quebre o teu orgulho. Amém? Glória a Deus.
Então o orgulho impede que as pessoas possam pedir ou liberar perdão. O problema é que o orgulho ele se esconde. Você não sabe que tem. O orgulho e a ostentação andam juntos. E ostentação é definido como uma prática de charlatanismo, ou seja, você vai fingir, na verdade, ser aquilo que não é. Você vai ser hipócrita, ou seja, você vai usar máscara, você vai ter uma cara, ter um comportamento que não é o que você é na verdade. E a pessoa orgulhosa, ninguém gosta de viver com ela, porque ela só fala de si o tempo todo. Ela é o centro das atenções. Sabe o que eu aprendo? Que a pessoa orgulhosa é como uma pessoa que tem mau hálito. A pessoa que tem mau hálito, muitas vezes ela não consegue perceber que está fedendo, está cheirando mal. Mas as pessoas que estão próximas percebem. Então, por favor, de vez em quando, faça um teste. De vez em quando, peça para alguém próximo de ti, dizer, puxa vida, será que eu estou sendo orgulhoso? Orgulhosa? Vaidoso? Soberbo? Eu aprendo algo também que há um filósofo francês que diz assim, muitos teriam chegado à verdadeira sabedoria, se não se achassem suficientemente sábios. Então nós só chegamos à verdadeira sabedoria quando entendemos e compreendemos que somos eternos alunos e sempre estamos aprendendo algo. Eu aprendo outra coisa, que o orgulho também é um pecado capital. O que é um pecado capital? É um pecado que gera outros tipos de pecados. Amém? Agora, qual é o orgulho que nós podemos ter? Está lá em 2 Coríntios 10, 17, em 1 Coríntios 10, 31 e Jeremias 9, 24. Eu vou repetir, o orgulho que nós podemos ter. 2 Coríntios 10, 17, 1 Coríntios 10, 31 e Jeremias 9, 24. Quem for se gloriar, que se glorie no Senhor. Amém? Esse é o motivo da nossa glória, é pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor faz. É por isso que eu me gloreio, não em mim, mas em meu Deus. Ele é merecedor de toda a honra, toda a glória, por isso que eu louvo, por isso que eu adoro. Eu louvo por tudo aquilo que Ele faz, e eu adoro por aquilo que Ele é, pela sua natureza. Agora, para nós finalizarmos, queridos, as faces do orgulho. Primeira face, autossuficiência. Eu me desconecto com Deus, eu não tenho mais tempo para orar, eu não tenho mais tempo para ler a Bíblia, e eu começo a dar desculpas esfarrapadas, justificando a minha ausência e a minha falta de relacionamento com Deus. Lá em 2 Crônicas 14, 16, capítulo 16, versículo 12, diz que Asa, um dos reis de Israel, ele procurou um médico, e ele não procurou o Senhor, e por isso, porque ele se afastou de Deus, ele acabou morrendo. Pastor, então quando eu estou doente, eu só tenho que orar? Não, não estou dizendo isso. Quando você estiver doente, procure um médico, mas continua dependendo de Deus. Asa, esse rei, quando ele se converteu, em 2 Crônicas 14, ele tinha um coração humilde, e ele teve uma guerra contra os inimigos, e ele venceu. Imagina só, eles tinham mais ou menos 580 mil soldados, e outra nação, que é a Etiópia, tinha mais de 1 milhão de soldados, quase o dobro. Mas eles clamaram, eles se humilharam, e Deus deu a vitória para eles. Mas com o tempo, deixou criar e brotar no coração dele o orgulho. Por isso, ele se afastou. Então, a autossuficiência é a primeira face do orgulho. A segunda face do orgulho é a independência. Você achar que você pode resolver tudo.
e que só você faz o melhor, você é o centro das atenções. Nós somos interdependentes, dependemos uns dos outros. Quando eu não quero me relacionar com alguém porque eu acho que eu sou melhor, eu acho que eu não preciso dessa pessoa, pelo contrário, Deus nos ensina, até uma criança pode nos ensinar. Deus usou uma mula, por que Deus não pode usar você ou outra pessoa para ajudar você? Até te confrontar também. Terceira face é o sentimento de justiça própria. É se orgulhar das coisas boas que fizemos e criticar os erros dos outros. Lucas capítulo 18, versículo 9 a 14, Jesus nos conta uma parábola sobre o fariseu, e o fariseu seria hoje um beato, sempre na igreja. Aquela pessoa que a princípio parece ser o santo. E o publicano, que é um cobrador de impostos. Aos olhos das pessoas, eles eram traidores da pátria, porque serviam a Roma, e também eram ladrões, eram corruptos. Muitos deles realmente eram, mas nem todos. E Jesus diz que os dois foram orar no templo. E o publicano nem levantava a cabeça, só batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. O outro fariseu começava a cantar vantagem. E tudo que ele fazia, tudo que ele era, se exaltava, falava alto, para todo mundo ver e ouvir. E Deus falou: uma coisa eu garanto para vocês, o publicano Deus ouviu, o fariseu não. Então não seja como o fariseu, seja como o publicano. Te arrepende, te humilha, lembra que você é pó, e lembra que você é totalmente dependente de Deus. Amém? Quarto, face do orgulho, a vanglória. Ou seja, quando você não dá mais a glória para Deus. Você acha que conseguiu na força do teu braço, ou na tua inteligência, nos teus recursos humanos. Isso é vanglória, é não dar a glória para Deus. Existe uma razão do sucesso, e nós chamamos de espelho versus janela. É bem interessante, porque o orgulhoso, quando ele tem sucesso, ele é como se estivesse olhando para o espelho dizendo: esse sucesso foi pelas minhas forças, pelo meu poder, pela minha inteligência, pelos meus recursos. Mas quando ele tem um fracasso, ele olha para a janela para transferir a culpa para o outro. Já o humilde, quando ele tem sucesso, ele olha para a janela e transfere o sucesso para os outros ou para Deus. E quando ele fracassa, ele olha para dentro de si e olha para o espelho e diz: fui eu que errei. Ele assume os seus erros. Como é difícil assumir os erros, reconhecer que nós erramos. Isso é orgulho. Quinto e último, face do orgulho é sentimento exagerado de si mesmo. Quando eu começo achar que eu sou melhor que os outros, ou seja, eu sou o padrão, eu sou a referência das pessoas. As pessoas na minha volta têm que ser iguais a mim. O mundo seria melhor se fosse como eu sou. A pessoa se acha demais, né? Quando eu comecei a estudar tudo isso, queridos, começou a entrar dentro de mim um sentimento de insignificância. Quando eu comecei a ver tudo isso de: Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu sou pó. Mas eu tenho agido com muito orgulho. Me ajuda nas minhas fraquezas, que eu possa aprender e reconhecer que eu sou totalmente dependente de Ti. Nesta noite, essa é a minha oração, que você reconheça a tua total dependência de Deus, que você é pó, você não é nada, você precisa e depende do Senhor. E se você for humilde, Deus vai te exaltar, porque é Bíblia, é palavra de Deus, é promessa de Deus. Mas se você se orgulhar,
teu destino é o chão, é o fracasso. Amém? Fique em pé nesse momento, vamos orar ao Senhor. Coloca a mão na altura do teu coração e comece agora a falar com Deus. Reconheça que você precisa e depende dEle. Reconheça o quanto que você tem errado em julgar as outras pessoas, em olhado para ver os defeitos e culpar as outras pessoas, e você não deixa Deus te confrontar e nem permite que as pessoas te confrontem. Você não quer ser exposto. Mas às vezes nós precisamos cair para aprender. Às vezes nós precisamos ser exposto e confrontado, sim, para crescer. O Espírito Santo é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Deus amado e Deus bendito, eu coloco agora a minha vida e a igreja que está aqui, junto do Senhor. Que o Senhor complete a obra que o Senhor começou. E que a cada dia o Senhor começa a trazer à luz comportamentos, sentimentos, que na verdade nós maquiavam, mas que na verdade é orgulho, sim, é soberba, é vaidade, arrogância, altivez. Retira de nós, Senhor. Que nós possamos ter a coragem de assumir nossos erros e sermos totalmente dependentes do Senhor. Espírito Santo, nos ajuda, porque nós não sabemos orar como convém. Nos ajuda para que essa oração ela entre no trono de Deus e venha produzir mudança substancial em nossas vidas e em nossas mentes, pelo poder do nome de Jesus. Amém e amém.